Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos mais uma vez inclinar o nosso coração para a poderosa palavra de Deus. Eu quero construir dois caminhos com vocês hoje, através da exposição bíblica. Eu quero ler com vocês o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 42. Deus tem nos dado uma palavra de edificação, de consolo, de conforto, de fé, de esperança. Você precisa ficar agora atento, muito atento à palavra do Senhor nosso Deus. Não se distraia, não deixe que ninguém venha tirar sua atenção agora. Chegou o momento da palavra. Então, não deixe que nada nem ninguém roube a sua atenção. Isaías 42, depois nós vamos fortalecer essa ideia em Mateus capítulo 12. Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, neste momento, Senhor, nós vamos inclinar o nosso coração para a Tua poderosa palavra. Eu reconheço que a Tua palavra por si só, ela é poderosa e o Senhor não depende de mim. O Senhor não depende da instrumentalidade deste vaso de barro para poder propagar os efeitos desejáveis que a Tua palavra por si só tem. Hebreus 4:12 diz que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. O Senhor de fato não precisa de mim. O Senhor de fato não necessita de usar a minha vida, porque o Senhor é Deus. Mas, como disse Paulo, pelas riquezas da sua graça, o Senhor achou por bem nos escolher, nos chamar a esta tão grande salvação. E além de sermos salvos por esta graça, esta mesma graça nos alcançou, nos chamando ao santo ministério da palavra. E é pela graça desse chamado tão glorioso que nós oramos a Ti pedindo que haja agora uma iluminação por parte do Teu Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, para que juntos nós possamos inclinar o nosso coração agora, ó Deus, para a Tua palavra, e que esta palavra possa de fato trazer vida ao coração da Tua igreja. Que o Senhor possa levantar o caído, que o Senhor possa renovar as forças do fraco, que o Senhor possa curar os doentes, que o Senhor possa restaurar aqueles que estão quebrados, que estão desvalidos, que o Senhor possa restituir tudo aquilo que foi perdido, que o Senhor possa fazer justiça àqueles que foram injustiçados. Tua palavra tem todo o poder para isso. Traga isso à mente desse irmão, desta irmã, na alma, no coração, e que toda a tricotomia do Teu servo, da Tua serva, seja impactada pelo poder da Tua palavra, no seu espírito humano, na sua consciência, fé, amor e esperança, na sua alma humana, no seu intelecto, sensibilidade e vontade, no seu corpo humano, na sua audição, visão, tato, olfato e paladar. Que toda a sua vida seja tocada pelo poder da Tua palavra neste momento, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e a igreja que me ouve diga amém, graças a Deus. Isaías capítulo 42, versículo 1 a seguir, o título da leitura está falando sobre o servo do Senhor. E é do conhecimento de todos vocês que Isaías, ele é um profeta considerado um profeta messiânico.
um homem de família real, da nobreza, que tinha o seu acesso a reis e também ao palácio. Sua mentalidade de profeta é considerada um pregador do evangelho do Antigo Testamento. É tanto que o livro do profeta Isaías é uma mini bíblia, 66 capítulos, e inclusive está dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, que é uma correspondência a todo o Antigo Testamento da nossa Bíblia protestante, e do capítulo 40 ao 66 é considerado então o Novo Testamento em sua ordem, conforme a nossa Bíblia protestante. É muito importante você entender a tônica, a visão, o sentimento que o profeta escaneia as suas palavras acerca do Messias, do Cristo, do ungido, do Salvador, do rebento de Jessé, da raiz de Davi. É muito importante você entender essa parte. O servo do Senhor é o título da leitura, e o texto diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana quebrada não debulhará. A outra versão diz: a cana trilhada não quebrará. E a outra versão ainda diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, assim bem como em outra versão, nem apagará o morrão que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Verso de número 4, encerro aqui: não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Eu quero que com esse sentimento dessa leitura você não se distraia com nada. Que o Senhor venha levar cativo agora os seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, seu coração ao trono da sua graça, para a melhor compreensão possível desta palavra. Eu disse a vocês agora há pouco que Isaías é um profeta messiânico. Logo, a sua profecia, o campo da sua profecia tem como cronologia ou datação aproximada aí a 750 anos antes do nascimento de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quem lê o livro do profeta Isaías precisa ter em mente o cenário não só do contexto histórico, político, religioso e profético, mas também do seu tempo. Seu registro está entre os anos 700 e 680 a.C. A maioria dos teólogos entende então que esta profecia está dentro de um período de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E o assunto da profecia, a mensagem que envolve a profecia, ela oferece para nós, nos apresenta a personagem protagonista do texto, que é a pessoa do Senhor Jesus. E acerca da pessoa do Senhor Jesus, o profeta Isaías menciona que Cristo é o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo. Deus toma a boca do profeta pela expressão orácula e diz: eis aqui o meu servo. Nós não temos nenhuma dificuldade de entender que realmente o Senhor Jesus, quando viera, quando o Verbo se fez carne, quando Cristo assumiu a forma humana, Cristo veio como servo. Nós temos dois textos que podem fortalecer esta ideia. Você pode conferir comigo, abra a sua Bíblia por gentileza. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
segundo escreveu Marcos, em seu capítulo de número 10, em seu versículo de número 45, o Marcos registrou as palavras do Senhor Jesus, quando ele mesmo disse assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Duas coisas ficam bem claras aqui. Primeiro, Cristo não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Você pode repetir isso? Cristo veio para servir. Então, a profecia de Isaías 42, nós estamos observando Marcos 10, 45. A força desta profecia, afirmando e confirmando que Cristo veio para servir. Cristo é o servo modelo. Vocês sabem que em Ezequiel capítulo 1, versículo de número 10, se você quiser ir lá comigo agora, você vai encontrar a visão que o profeta Ezequiel está tendo à beira do rio Quebar, quando ele estava exilado naquele cativeiro, em que os céus se abriram e ele tivera visões de Deus. Capítulo 1, versículo 10, quando ele olha para aqueles seres viventes, que ele está tendo esta visão, diz a Bíblia que o verso 10 diz assim: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os quatro tinham um rosto de leão, e a mão esquerda todos os quatro tinham um rosto de boi, e também o rosto de águia todos os quatro. Ou seja, os seres viventes que Ezequiel está vendo, ele percebe que esses seres viventes têm quatro faces. Tem a face de leão, que corresponde ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Cristo como Rei. Tem a face de homem, que corresponde ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, apresentando Cristo como homem. Tem a face de águia, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, apresentando a face de águia de Cristo em João, o lado divino de Jesus. Mas também tem a face de boi, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, porque em Marcos Cristo é o servo, Cristo é a face de boi, Cristo é aquele que veio para levar as nossas cargas, os nossos fardos, os nossos pecados. Mas também o boi tinha como finalidade não só levar o fardo ou o peso, mas também de levar a canga que puxava o arado para fazer o sulco na terra, para o semeador vir logo atrás lançando a sua semente. Ou seja, Cristo é o obreiro que colocou a mão no arado e não olhou para trás. Cristo também é o semeador de Mateus 13, 3, e veio para semear a semente do reino, a semente do Evangelho, nas terras, nos corações doridos, arrebentados. Por isso que Cristo é o servo modelo. Ele é o servo do Senhor, de Isaías 42, ele é o eleito do Senhor, em quem o próprio Pai diz: a minha alma se compraz nele. E para a missão de Cristo é ter o êxito que tivera, assim como Isaías falou por diversas ocasiões. 42, versículo de número 1 encerra: pus o meu espírito sobre ele. Então Cristo, quando começou o seu ministério, ele começou debaixo de uma unção poderosa, de uma glória poderosa. Até porque o próprio profeta Isaías também já havia vaticinado na sua profecia. No capítulo 11 do profeta Isaías, eu estou indo ao texto, você pode vir comigo acompanhando cada referência. O texto diz lá no capítulo 11 de Isaías, verso 1 e 2, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Cristo é o renovo de Deus, Cristo é, aleluia, a renovação que a nossa alma precisa receber. Verso de número 2 está escrito: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Vocês sabem que Isaías 11, verso 2, está falando da plenitude do Espírito Santo na vida de Cristo. Plenitude por causa das 7 faces do Espírito Santo, apresentada por Isaías 11:2, na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e, por fim, Espírito de temor do Senhor. As 7 faces do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, a plenitude do Espírito na vida do Senhor. Isaías também falou acerca do Senhor vindo nesta plenitude, nesta unção poderosa, no capítulo 61 da profecia de Isaías, quando o texto lá escrito assim está: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Finalidade da unção: para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Cristo, debaixo desta unção, desse poder do Espírito Santo que ele recebeu quando começou o seu ministério. Quero que você vá comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista e doutor Lucas, no seu capítulo de número 3 e no seu versículo 21 e 22. Se você for diretamente para o versículo 23 de Lucas 3, o texto diz: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. 3:23. Em Lucas 3:23, com a idade de 30 anos, Cristo vai começar o seu ministério, que vai durar 3 anos e 6 meses. Antes dele começar o seu ministério, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João o Batista. E olha comigo então o Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Olha agora as ações do Filho de Deus ao sair das águas do batismo no Rio Jordão. Diz o texto, número 1, orando ele. Número 2, o céu se abriu. Lucas 3:22, número 3, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Número 4, ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Olha a grandeza desse texto, fortalecendo Isaías 11:2, Isaías 42:1, Isaías 61, verso 1 e 2, sobre acerca a respeito do ministério de Cristo, como ele viria, como ele exerceria este ministério, cheio do Espírito Santo, na unção e no poder do Espírito Santo. Olha comigo, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Vou ler de novo. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Olha comigo, Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Olha só, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Lucas 4, versículo 18, 19 e 20. Lucas 4, versículo 18, 19 e 20.
o Espírito do Senhor é sobre mim. Opa, nós já lemos isso em Isaías. O que está acontecendo então em Lucas? O cumprimento daquilo que Isaías havia profetizado no capítulo 61, verso 1 e 2. 700 anos mais tarde, a profecia se cumpre. Grave uma coisa que eu vou te dizer agora. Atenção, grave uma coisa que eu vou te dizer agora. Isaías 61, Lucas capítulo 4, o tempo de distância de um texto para o outro é aproximadamente 700 anos, podendo a ser 750. Vamos ficar com 700 anos. É muito tempo. Grave o que eu vou lhe dizer. O tempo não é capaz de apagar a força da profecia. O tempo não é capaz de apagar a força da profecia. Tudo que Deus falou a respeito de Cristo, no tempo oportuno, a profecia se cumpriu. E eu quero liberar esta palavra na sua vida agora, porque o nosso Deus é o mesmo Deus. Se Deus liberou um dia, em algum momento, uma profecia para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, o tempo não tem força, não tem autoridade, não tem capacidade para apagar a força da profecia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Você precisa permanecer firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Não pare, não desista, não desanime, não olhe para trás, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque a sua perseverança na espera, no caminho, na obediência, vai fazer com que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O Deus que te chamou é fiel para cumprir, e não importa como você está hoje, não importa como está o teu coração agora, não importa como está o seu momento espiritual, o seu momento cristão, o seu momento ministerial, se você não sair, se você não se afastar, se você não se apostatar da fé, se você não negar o nome de Cristo, se você não jogar tudo para o alto, se você permanecer firme no Senhor, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar dos apertos, das provações, das privações, das perseguições, das pedradas, das calúnias, das injúrias, das injustiças, apesar de tudo isso, o tempo não é capaz de apagar a força da profecia. Receba essa palavra no seu coração agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Lucas 4:18 está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E o verso 20 diz: e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Oh, glória a Deus! Eu ainda vou ler o 21 e o 22. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ele está dizendo aquilo que foi dito pelo profeta, agora se cumpriu hoje se cumpriu esta escritura, esta profecia em vossos ouvidos. Verso 22 diz: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José?
Oh, glória! Eu quero liberar uma segunda palavra para o teu coração aí agora. Segura! O capítulo 4 de Lucas, o versículo 22, última frase do texto, tem uma pergunta: não é este o filho de José? Por que uma pergunta? Porque foi essa pergunta que eles fizeram quando viram Jesus pregando daquele jeito, com autoridade, com palavras de graça, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. De repente um olha para o outro e diz: espera aí, mas não é este o filho de José? Sim, é ele mesmo. É para que todos saibam, entendam e juntamente cheguem ao pleno conhecimento do que? De que Deus tem um tempo para restaurar, Deus tem um tempo para renovar, Deus tem um tempo para levantar os seus servos, Deus tem um tempo para apresentar os seus filhos, Deus tem um tempo para mudar a história do seu povo. E quando eu olho para este texto, eu tenho aqui graça de Deus para liberar esta palavra profética na tua vida, porque Lucas 4,16 está escrito: e chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus está no meio dos seus. Nazaré, cidade onde ele foi criado, todos os conheciam, agora estão pasmados, agora eles estão olhando dizendo: o que é isso? Alguém me explica, como é que pode pregar assim? Que palavra poderosa, que unção é essa? Que palavra de graça? Mas não é o filho de José? Sim, é o filho de José, mas ele está cheio do Espírito Santo, porque a força da profecia empurrou ele para o palco do cumprimento. E quando chega o tempo da profecia se cumprir, Deus honra os seus filhos para a glória do seu nome. Oh, aleluia! Eu quero liberar essa palavra na sua vida e dizer que Deus também vai te honrar. A honra de Deus para a sua vida não é uma honra para humilhar alguém, não é uma honra para passar por cima de alguém, não é uma honra para você poder fazer com que as outras pessoas sejam humilhadas por causa da sua honra. Não é esse tipo de honra que nós estamos falando. Estamos falando da honra que Deus dá quando você fica no centro da vontade de Deus. O tempo passa e Deus mostra as situações que estavam ocultas, escondidas, a força da profecia. E se houver qualquer injustiça por parte de alguém com relação à sua vida, Deus é um Deus que te apresenta, Deus é um Deus que te guarda, que te esconde no tempo, esconde nele, para que no tempo dele, ele possa te apresentar como uma voz profética, com uma unção poderosa, como uma palavra cheia de graça, para ganhar almas para o reino dos céus, para edificar vidas, para a glória do Senhor nosso Deus. Deus será glorificado na sua vida. Oh, aleluia, oh glória, oh glória. Se você tiver mão para levantar, levante. Se você tiver glória para dar, então dê. Se você tiver aleluia para entregar, então entregue. Receba a unção desta palavra aí no seu coração agora. Receba o poder dessa palavra aí na sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Grave uma coisa agora que eu vou lhe dizer em terceiro lugar. Cristo começou o seu ministério, mas ele começou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Cristo veio com o ministério tomado pela glória de Deus, pela graça de Deus. A Bíblia diz em Atos 10:38, e quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, ele cita as seguintes palavras: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Cristo começou o seu ministério debaixo de uma unção poderosa. E aqui eu quero trazer à sua memória o texto lido de Isaías 42 mais uma vez, porque nós citamos o 42:1 e agora eu quero levá-lo ao 42 e observar com você, quando você também, assim como Cristo
nós podemos seguir o seu exemplo. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, grave bem isso que eu vou te dizer agora, que é muito sério. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, o Senhor, Ele te usa. O Senhor, Ele te usa. O que eu falei? O Senhor, Ele te usa. O Senhor te usa para quê? Ele te usa para restaurar vidas. Ele te usa para restaurar pessoas. Ele te usa para levantar pessoas. Ele te usa para exortar pessoas. Ele te usa para doutrinar pessoas. Ele te usa para que essas pessoas possam ser novamente tocadas pelo poder de Deus e da sua palavra. Observe que o Isaías 42, o verso 2 diz: não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Agora o verso 3, ele faz uso aqui de uma figura de linguagem, quando ele diz: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. O literal, o literal que é a cana, o literal que é o pavio, aí dentro da tipologia, da alegoria, da figura de linguagem, dos métodos de interpretação do texto, essa cana quebrada, esse pavio fumegante, é uma representatividade legal da vida de um ser humano, da alma de uma pessoa que muitas vezes está realmente vivendo esse cenário muito triste, muito espiritualmente falando, muito frio, muito aquém, muito distante de uma vida plena, cheia de Deus. Nós vivemos em um contexto onde a fraqueza um do outro é vista, e quando a fraqueza um do outro é vista, infelizmente, algumas lideranças e alguns líderes em especial passam a ver esta pessoa como alguém inútil, sem nenhuma condição para dar sequência ou para ser alguma coisa na obra de Deus ou no reino de Deus. A grande verdade e eu não quero aqui fazer disso um motim, e nem quero gerar uma divisão, mas a grande verdade é que a maioria de nós só temos valores quando o assunto é a igreja ou o ministério, quando nós estamos em um patamar espiritual acima da média, ou quando estamos produzindo alguma coisa benéfica na igreja, no reino, na obra de Deus. Infelizmente, algumas vezes somos vistos como super crentes, ou então quase que anjos alados, ou alguma coisa do gênero, canonizado, como se em nós não houvesse nenhuma fragilidade e nenhuma fraqueza. E isto não é verdade. E é importante que a gente tenha em mente esta grande verdade bíblica, porque o Cristo que me chamou e que te chamou, Ele não viu só o momento que Ele me chamou, naquele dia que Ele me chamou, mas Ele já tem a capacidade de ver aquilo que nós viríamos ser um dia em sua santa presença. O Senhor que me escolheu, que te escolheu, Ele também já via por antecipação os momentos bons e ruins, altos e baixos, de fortaleza e de fraqueza da nossa fé e da nossa parte. Esse texto, por exemplo, de Isaías 42, está tão vinculado a Cristo, está tão vinculado a cada um de nós, que você vai encontrar ele lá em Mateus capítulo 12. E eu estou indo agora para Mateus capítulo 12. Quando eu abro a minha Bíblia aqui em Mateus capítulo 12, eu começo a ler a partir do versículo 15. Mateus capítulo 12, versículo 15, e eu vou encerrar no versículo 21. Olha comigo esse texto. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito,
e anunciará aos gentios o juízo. Quando ele diz não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, é porque eles também estavam dizendo, não precisa contar, não precisa divulgar isso para ninguém, mas era quase que impossível. Jesus não fazia propaganda dele mesmo, mas a sua fama de fato percorria as terras e cidades circunvizinhas. Olha o que ele diz no verso 20: não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. 21, e no seu nome os gentios esperarão. E aí você sabe, tanto quanto eu, que a palavra gentios aqui está ligadíssima a cada um de nós, porque nós não somos judeus, não temos sangue judeus e não somos Israel, mas a graça de Deus nos alcançou e nos fez ser agora a família de Deus. Somos parte da família de Deus, filhos por adoção. O Espírito Santo habita em nós, o nosso nome está escrito no livro da vida, fomos adotados na família de Deus, somos filhos de Deus de fato, porque cremos em Deus e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, e nós somos filhos de Deus, fazendo parte da família do Senhor. Por isso o Senhor diz a nós, desse texto sagrado, que apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa fragilidade, e ainda que o mundo, quando olha para a minha fraqueza e a sua, e ainda que o contexto igreja, ministério, olha para a minha fraqueza e para a sua, e ver-nos como inúteis, como alguém que não tem condições nenhuma de prosseguir, chegamos ao ponto de sermos considerados uma pessoa descartável. Olha o peso da palavra que eu estou usando aqui. E eu não quero te emocionar, não, eu quero ferir a sua consciência. Eu não quero que você chore porque alguém olhe para você e diga que você é inútil. Eu não quero que você chore porque alguém olhe para você e diga que você é frágil. Eu não quero que você chore porque alguém olha para você e diz que você é descartável. Eu não quero te levar a um sentimento, eu não quero mexer com a sua emoção, eu não quero mexer com a sua alma, eu não quero fazer você chorar. Eu quero, na verdade, te arrancar do labirinto que você entrou por meio desta palavra profética, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não quero que você entre dentro de um quarto e apague as luzes, feche as portas, pegue coberta, cubra a cabeça e diga: ó céu, ó vida, por que eu nasci? Porque alguém me diz que eu sou inútil, porque alguém diz que eu sou fraco, porque alguém diz que eu sou um descartável. Não quero te levar a esse poço, a essa profundidade de poço, não. Pelo contrário, eu quero ser para você o que Ebed-Meleque foi para Jeremias no capítulo 38, quando Jeremias foi lançado naquela cisterna lotada de lama, sem água e sem pão na cidade, para morrer atolado lá. Foi Ebed-Meleque que passou por debaixo da tesouraria, buscou a ajuda de mais 10 homens, pegou trapos, pegou corda, colocou na ponta da corda os trapos e fez descer aquele calabouço, aquela cisterna de lama, e gritou para Jeremias: Jeremias, estou descendo esta corda e na ponta dela tem trapos, tem panos velhos. Eu quero que você pegue os panos, coloque debaixo das suas axilas e coloque a corda também, porque se não colocar os panos, quando eu puxar a corda vai rasgar o seu corpo, vai ferir a sua carne, e eu não quero que você saia daí ferido. Então os panos é para te proteger. Você tem que sair daí inteiro. Você não vai sair dessa cisterna machucado, você vai sair dessa cisterna inteiro. Deus vai te tirar dessa cisterna inteiro. É só um momento. Está chegando socorro na sua cisterna, está chegando um socorro no seu calabouço. Deus vai te tirar desta lama, Deus vai te arrancar da profundidade desta lama. A situação ocasionou que você chegasse até aí, mas tem socorro vindo do alto, tem socorro vindo do alto. Eu vou te dar um tempo para você glorificar a Deus na expressão da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, tem socorro de Deus, tem socorro de Deus.
aleluia, tem socorro vindo na sua cisterna. Eu não quero que você viva o marasmo da vida. Eu não quero que você viva buscando colocar a culpa em A, B ou C, ainda que a circunstância revele alguns nomes, ainda que a circunstância revele alguns rostos, alguns caráteres, algumas atitudes que infelizmente acontecem conosco, mas Jesus está dizendo: eu não vou deixar que alguém venha esmagar a cana, porque ela está quebrada. Oh meu Deus do céu, aleluia. Oh meu irmão, minha irmã, eu queria que você pensasse um pouquinho o que é uma cana. Todos nós temos uma ideia do que é uma cana, principalmente quando nós fazemos uso da mesma. Quando você já descascou uma cana, quando você já cortou uma cana, quando você já chupou uma cana, você tem uma ideia do que é uma cana. Quando você vai a uma feira, seja na semana ou final de semana, quando você se aproxima da banca do pastel, você vai comprar o pastel do seu gosto, do seu interesse, e você sabe que toda banca de pastel, ao lado dela, na direita ou na esquerda, se não tiver colado, está um pouquinho mais à frente, uma outra banca, que nós chamaríamos de o caldo de cana, que nós diríamos a banca do tio do caldo de cana. Quem não se lembra da sua adolescência, quem não se lembra do seu tempo de criança, quando você ia a uma feira, e você dizia para sua mãe: mãe, eu quero caldo de cana. Quantas vezes você não parou para ver o processo em que aquele homem trabalha com aquela cana, naquele motor, naquela engrenagem, e o processo daquelas canas passando pelos dentes daquela engrenagem, para lá embaixo sair o sumo, o suco, o caldo, em que você vai tomar aquele suco natural. Pode ser o tradicional, ou como nos nossos dias se agrega algumas outras coisas para que o cliente escolha aquilo que é do seu agrado. Mas a verdade é que aquela cana passa por muitos processos, e é o resultado do processo daquela cana que gera aquele caldo gelado dentro daquele vasilhame, e é por causa daquele processo que eu e você vamos saborear um caldo de cana fresco, que quando nós o tomamos, nós sentimos o sabor, o gosto, faltamos até dar glória a Deus e um aleluia, de tão gostoso que é aquele caldo de cana. Mas o processo foi árduo, para você tomar aquele suco, o processo foi árduo. Assim é a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Muitas vezes a igreja foi beneficiada pela canção que você cantou, pela mensagem que você pregou, pela revelação que você entregou, pelo ensino que você deu, pela aula que você deu, pelo seminário que você lecionou, pelas orações intercessórias que você orou, pelos momentos que você aconselhou. Muitas vidas foram refrigeradas por aquilo que você doou, entregou, deu. Mas agora que você está aí quebrado, agora que não sai mais um caldo sequer de você, agora que você está esmagado como no processo da cana, alguém está dizendo: joga fora. Alguém está dizendo: é descartável. Alguém está dizendo: joga no lixo. Jesus está dizendo: não esmagará a cana quebrada. Não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar o pavio que fumega. Ora, as casas do Antigo Testamento eram casas que não tinham energia elétrica, então as suas residências eram tomadas de lâmpadas, lamparinas, e essas lamparinas, por sua vez, eram abastecidas do querosene, ou então
então do próprio azeite, que era o combustível da lamparina, e isso percorria por um pavio, percorria por uma torcida, e essa torcida era embebecida dentro deste querosene, deste óleo, dentro deste vaso, desta lamparina, e era acesa, e ela ficava na parte alta da casa, assim iluminava toda a casa, e quem entrava na casa podia ser beneficiado pela luz da candeia da lamparina, e era necessário vir abastecendo esta lamparina por causa da combustão, do consumo do querosene ou do azeite, alimentado pelo pavio, alimentado pela torcida. E se chegasse ao momento em que terminasse o azeite da lamparina, terminasse o querosene e não fosse abastecido, então o pavio, a torcida que fumega, ficava apenas fumegando, saindo uma fumacinha apenas, ao ponto de ser tão delicado que se tocar no pavio, se pegar no pavio, ele ia desfazer, porque estava sensível. E quando a torcida ela era consumida, o pavio era consumido pelo fogo, e não havia um abastecimento de azeite ou de querosene, ela exalava um cheiro, e esse cheiro por sua vez ardia os olhos da pessoa. Quando acabava então o azeite da lamparina ou querosene, o pavio só ficava fumegando, era só uma fumacinha, e às vezes era necessário então ir lá e abastecer a lamparina para que voltasse então o pavio a pegar fogo e continuar iluminando o espaço, o ambiente. E a grande verdade não é outra: eu e você somos semelhantes à lamparina. O azeite que está dentro é um tipo legal do Espírito Santo, e a torcida ou o pavio é um mecanismo, é o veículo, é a locução, é o método, é o dom, é a habilidade, é a capacidade pela qual Deus um dia nos dotou para sermos instrumento em suas mãos, em seu reino, em sua obra. E há momentos na minha e na tua vida que nós estamos como um pavio que fumega. Há momentos de escassez, de deserto, há momentos em que estamos secos por dentro, há momentos em que nós não temos mais a mesma força, a mesma habilidade, tentamos, mas não conseguimos. Infelizmente há aqueles que quando olham para o nosso momento e percebem que o pavio está fumegando, o desejo deles é justamente fazer o quê? Apagar o pavio que fumega, ou seja, colocar a mão. Tem gente que quer colocar a mão, tem gente que quer pegar e colocar o seu dedo, tem gente que quer esfregar o pavio, tem gente que quer pôr a mão no pavio só para ver o pavio se acabar logo de uma vez. Jesus chega e diz: não esmaga a cana, não apaga o pavio. Por quê, Senhor? Porque ainda há esperança para a cana quebrada, ainda há esperança para o pavio que fumega. Oh, meu irmão, eu venho aqui liberar esta palavra no teu coração. Neste momento eu estou aqui para liberar uma palavra profética para a tua vida. Um dia você foi a cana, um dia você foi o instrumento que trouxe refrigério para muita gente, um dia você foi um pavio fumegante que trouxera dons, profecias, revelações, edificações para muitos corações. E agora, no marasmo da vida, num momento não tão bom que você está vivendo, alguém está querendo esmagar aquilo que já está quebrado, alguém está querendo apagar aquilo que já está fumegando, mas Jesus é o servo eleito, Jesus o servo modelo, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus veio para
restaurar, e tem restauração para a cana quebrada, tem restauração para o pavio que fumega, tem renovação. E eu libero essas duas palavras na tua vida agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra que vos prego. Eu creio naquilo que estou pregando para ti aqui e agora. Cana quebrada, tem restauração chegando aí, pavio que fumega, tem renovo de Deus para a tua vida chegando aí. Por isso Jesus diz: não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Não sejam injusto com a cana quebrada, não seja injusto com o pavio fumegante, porque Deus vai triunfar em cima daqueles que praticam as injustiças com a cana quebrada, com o pavio fumegante. Deus é um Deus que trata, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que renova, Deus é um Deus que dá a segunda chance, a terceira chance. A graça de Deus, ela é imensa, e eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra ao teu coração neste momento, nesta mensagem, nesta pregação, momento de palavra. Cana quebrada, espera em Deus, pavio que fumega, espera em Deus, porque Jesus está dizendo: não esmaga, não apaga, não esmaga, não apaga. Tem promessa para a cana quebrada, a promessa é: eu vou te restaurar. Tem promessa para o pavio que fumega, e a promessa é: eu vou te renovar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eis aí a palavra do Senhor para o seu coração. E agora eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Incline a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, tão certo como o Senhor vive, vive a minha alma, tão certo como a tua palavra é a mais pura verdade. O Senhor vai aonde eu não posso ir e faz o que eu não posso fazer. Todas essas vidas que me ouvem agora estão ao alcance da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça. E eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor vá agora ao encontro delas, e haja um tempo de reavivamento espiritual. Que o Senhor possa tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, e manifeste, Senhor, curas, milagres e libertações nesta vida agora. Restaura, quebra todas as algemas e cadeias do inimigo, Senhor, que quer aprisionar a mente e o coração desta vida. Ela seja livre, ele seja livre para ver a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade, e viver o melhor do Senhor para as suas vidas. Ó Deus, o sistema diz uma coisa, a tua palavra é acima do sistema. Ó Pai da glória, Pai querido, teu reino é maior do que a igreja faz parte do reino. Muitas vezes não somos bem-vindos à igreja, mas o teu reino tem lugar para todos nós. Ajuda meu irmão, minha irmã, nesse momento, Senhor. Segura nas mãos de cada um, pois precisamos prosseguir. O Senhor tem promessas conosco e nós queremos viver os teus propósitos. Eu abençoo estas vidas segundo a tua palavra, no poder do nome de Jesus. Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Deus em Cristo muito vos abençoe. Sejam todos abençoados pelo poder da sua palavra, e até o próximo momento da palavra